Meus irmãos, vamos dar prosseguimento no nosso estudo da primeira carta de Pedro. A gente hoje prossegue no capítulo 5, dos versos 5 a 7. Como nós já estamos aqui já há algum tempo, os irmãos creio que já estão sabendo disso, mas é sempre bom repetir. Essa carta foi escrita pelo apóstolo Pedro por aqueles irmãos que viviam na Ásia Menor na década de 60 da era cristã, primeiro século, irmãos esses que estavam começando a passar por tribulações e lutas decorrentes da sua fé. Ali era o começo da perseguição. A grande perseguição sistematizada pelo Império viria um pouco mais à frente, algumas décadas à frente, mas naquele momento eles já passavam por uma série de provações pelo fato de serem cristãos. Então Pedro ele vai escrever essa carta. Nós iniciamos essa carta e a base dessa carta é Pedro lembrando a cada um daqueles irmãos daquilo que Cristo fez por eles. Aquilo que Jesus Cristo conquistou por eles na cruz do Calvário e que pelo fato deles serem, então, filhos de Deus por conta da morte e ressurreição de Jesus Cristo, por meio disso, por meio dessa maravilhosa verdade, então eles tinham condições de suportar a aflição, de suportar a dor, de suportar toda aquela perseguição pela qual eles estavam passando, e não só isso. A gente falou disso bastante. Toda a nossa vida como cristão, a partir do momento que de fato nós cremos nessa maravilhosa verdade que somos de fato redimidos pelo sangue de Jesus Cristo, a nossa vida muda. A forma como nós lidamos com tudo muda. Eu como marido, eu como pai, eu como filho, eu como presbítero, eu como irmão, eu no trabalho, tudo isso tem que mudar por conta daquilo que Cristo fez por mim. Não o contrário. Mas a partir de Cristo tudo muda. Então agora no capítulo 5, nós falamos o comecinho do capítulo 5 uma ou 2 semanas atrás, falando então de como que os presbíteros, os pastores daquelas igrejas que estavam recebendo aquela carta, deveriam se portar então em relação às suas ovelhas, como que seria o cuidado fiel desses pastores nesse momento de tribulação, e isso foi até o verso 4, e agora a partir do verso 5 nós vamos ter isso que eu chamo esse chamado à humildade. Do verso 5 ao verso 7 nós temos um chamado, um clamar ali daquele irmão, do nosso apóstolo Pedro, inspirado pelo Espírito Santo, para que aquele povo aprendesse a se humilhar diante do Senhor, a serem humildes diante do Senhor. Então eu queria convidar você a acompanhar na sua Bíblia os versos 5 a 7 de 1 Pedro. O texto diz: rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos. Outros sim, no trato de uns com os outros, cingivos todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes concede a sua graça. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então nós vamos falar desses 3 pontos. Primeiro, a humildade diante dos presbíteros, você vai entender por que depois. Humildade diante de todos os meus irmãos e humildade diante do Senhor. Então, a humildade aplicada nesses 3 aspectos. Primeiro ponto, a humildade diante dos presbíteros. Por que presbíteros se eu não li nada de presbíteros aqui no verso 5, no início do verso 5? O texto, como você leu aí na sua Bíblia, dependendo da versão da Bíblia que você tem, ele diz: rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos. Mas dependendo da versão você vai ver um pouco diferente. Então agora que Pedro ele se dirige às ovelhas da igreja, e Pedro ele já se dirigiu a essas ovelhas falando para diversos grupos da igreja. Falou para os pais, falou para mulheres, falou para maridos, falou para empregados, falou para patrões, falou para um monte de gente. Agora ele está se dirigindo aos jovens. Que jovens são esses que ele está falando, né? Então, esse texto que eu li para vocês é Almeida Revista Atualizada e é uma tradução possível. Aqueles que são mais velhos. Mas, e a gente não costuma fazer isso, mas nesse caso é importante que a gente faça, essa palavra aqui, mais velhos, no original grego, que é a língua que esse texto foi escrito, ela é escrita literalmente, presbíteros. Presbíteros. O mesmo presbíteros que a gente viu no verso 1. Rogo aos presbíteros que há em vós, pastoreai.
E agora no verso 5, o texto diz: rogo igualmente aos jovens, sede submisso aos presbíteros. O texto diz presbíteros também, no original. Então o que acontece? Quando os nossos irmãos das sociedades bíblicas eles vão fazer as traduções para o português, tem situações em que você tem mais de uma possibilidade, dependendo da forma como você interpreta aquilo ou não. Então, esse texto especialmente é um texto que, dependendo da versão da Bíblia que você tem, vai estar escrito uma coisa. Corrigida Fiel vai estar escrito aos anciãos. A Nova Versão Transformadora vai estar escrito aos presbíteros. A Almeida Revista Atualizada vai estar escrito aos mais velhos. Então, existem duas possibilidades bem reais aqui, pelo qual a gente pode compreender esse verso. Ele pode estar falando a palavra mais velho no sentido de mais velhos mesmo. Então, jovens, sejam submissos às pessoas mais velhas da igreja. Simples e direto, da forma como está aqui na Almeida Revista Atualizada. Ou ele pode estar dizendo, jovens, sejam submissos aos presbíteros da igreja. Essa é a forma que a nova versão, a NVT, traduziu. Quem tem uma NVT aí, eu sei que vários irmãos têm, está dizendo assim, ó, da mesma forma, vocês que são mais jovens, aceitem a autoridade dos presbíteros. Eu, particularmente, irmãos, entendo que essa versão ela está mais de acordo com a intenção do autor no texto, considerando que o texto anterior, imediatamente anterior, no verso 1 a 4, ele estava falando de quem? Dos presbíteros da igreja. Ele acabou de falar um trecho inteiro sobre os presbíteros e de que forma os presbíteros deveriam pastorear as suas ovelhas. Imediatamente depois ele vai dizer, jovens, escutem os seus presbíteros. Mas se a gente chegar no céu e descobrir que é os mais velhos, eu não vou ficar chateado também. É possível que seja também. Aqui, de fato, é uma situação que deixa a gente numa situação sem saber exatamente o que é, mas eu particularmente creio que faz mais sentido dentro do contexto que a gente está inserido aqui. Então, eu prefiro essa opção, né, dentro do critério que a gente está usando. E faz sentido ele fazer agora uma exortação àqueles que são jovens, especialmente para aqueles que são jovens, porque até agora ele já fez para vários grupos da igreja. E ele não tinha falado ainda para os jovens da igreja. E aqui ele está falando para os jovens mesmo. Ele chama a atenção desse grupo em especial, dando um conselho, um cuidado especial para eles, uma exortação, e de fato uma admoestação. Jovens, prestem atenção àquilo que os seus presbíteros, ou se for os mais velhos da igreja, aqueles irmãos que são pessoas mais experientes na igreja, escutem aquilo que os mais velhos ou que os presbíteros têm a te dizer. Preste atenção. A gente sabe que falar isso para aqueles que são mais jovens, lá em cima especialmente tem vários irmãos que são mais jovens, aqui embaixo alguns também, sempre é verdadeiro, sempre é necessário, sempre é importante que a gente diga para os irmãos mais jovens, fiquem atentos ao conselho daqueles que são mais sábios, daqueles que são mais velhos. Isso é uma realidade sempre. Mas vocês hão de convir comigo que em momentos de tribulação, ou em lugares perigosos, ou em situações perigosas de vida, esse conselho ele se torna muito mais importante. Vocês concordam comigo? Uma coisa é o meu filho não me escutar numa situação tranquila, quando a gente está em casa, com os parentes. Isso é errado. Mas eu estou lá, hoje eu almocei lá na casa da minha mãe, com meu pai, com meu sogro, com a minha sogra, minha cunhada. Se ali ele não me obedece de alguma forma, está errado, mas é um ambiente tranquilo. E se eu estou num ambiente de guerra? E se eu estou num lugar perigoso? E se eu estou andando num lugar em que qualquer passo em falso pode levar à morte? Aqui é a situação desses irmãos. Então, sempre é perigoso para o jovem não ouvir aquele que é mais velho. Existem várias autoridades sobre a vida do jovem. O pai e a mãe é a primeira autoridade sobre a vida dos jovens, mas os pastores também são. O jovem, quando ele não escuta, ele se coloca numa situação de perigo. E é próprio da juventude, e aqui eu sei que isso é algo que todos aqueles que não são mais jovens aqui como eu podem se lembrar, é próprio da juventude achar que nós sabemos o que estamos fazendo. É próprio da juventude achar que meu pai está falando isso, mas eu tenho certeza do que eu estou fazendo, eu tenho certeza, eu sei que esse é o meu melhor caminho. O pastor está falando isso, mas ele não sabe a minha situação. É próprio da juventude. Por que é próprio da juventude agir de maneira imatura? Porque o jovem é jovem.
Como que você ganha maturidade na sua vida? Vivendo. A palavra do Senhor, ele vai trazer o padrão de vida para nós? Obviamente, ele vai trazer o padrão de vida para nós, mas mesmo, eu já fui um crente jovem, como muitos de vocês foram crentes jovens, você talvez vai se lembrar, eu me lembro quando eu era um crente jovem, o tanto de abobrinha que eu já falei, o tanto de julgamento que eu fiz, o tanto de coisa que eu disse que eu me arrependo, como crente já, mas eu era um crente jovem e imaturo, e a maturidade ela vem com a vida. Existem jovens que vão amadurecer mais rápidos do que outros? Sim, existem. Mas ainda assim você tem que passar por todo um processo. Então, especialmente quando a gente olha para uma igreja que está passando por um problema de perseguição, onde as pessoas aqui podem ser expulsas, mortas ou presas a qualquer momento, um chamado aos jovens específico dizendo, jovem, você tem muitas certezas, você acha que sabe de tudo. Escute seus pais, escute os mais velhos, escute os presbíteros da sua igreja. Mesmo quando você acha que você tem certeza que aquilo que eles estão falando não faz o menor sentido, por amor à palavra de Deus, porque isso é a palavra de Deus, escutem. Mesmo que aquilo seja contrário àquilo que você pensa, mesmo que aquilo vá totalmente fora daquilo que você tinha se programado, considere aquilo que aqueles que foram colocados pelo Senhor para cuidar de vocês, seus pais, seus presbíteros, estão dizendo. Que interesse eles teriam de fazer o mal para você? É lógico, todos nós somos pecadores, inclusive os pais, inclusive os pastores. E nós sabemos que existem muitos lobos em pele de ovelha. A gente falou sobre isso no último sermão. Então é óbvio que toda e qualquer ordem de submissão, e a gente tem falado sobre isso também, toda e qualquer ordem de submissão que nós temos na Bíblia, seja da mulher em relação ao seu esposo, seja dos cidadãos em relação às autoridades, seja de um filho em relação a um pai ou a um pastor, ela só deve ser obedecida quando aquela ordem estiver de acordo com a palavra de Deus. Quando um pai, um marido ou o Estado obriga ou determina que nós façamos algo que seja contrário às Escrituras, importa a nós obedecer primeiramente a Deus e a palavra do que as autoridades. Mas entenda que isso é uma exceção. Esse não é o padrão. E muitas vezes as pessoas usam isso como se fosse o padrão, a regra, né? E não é. Então, como eu disse, é da natureza da juventude ser imaturo. Não se espera outra coisa daquele que é jovem. Ele está aprendendo. Ele tem que viver, ele vai ter que ter a vivência. E por isso mesmo é que a palavra vai dar tantas orientações e tantas exortações e tantos conselhos, por exemplo, aos pais, para que façam o quê? Para que ensinem os seus filhos nesses caminhos, os caminhos de Deus. É interessante, preste atenção nisso. Provérbios capítulo 3, se você quiser abrir aí, Provérbios capítulo 3. Né? O pregador, Salomão, ele admoesta de que forma o seu filho ali em Provérbios capítulo 3. Preste atenção o que ele diz nos versos 5 a 7. Qual que é o grande problema do imaturo? Qual que é o grande problema do imaturo que, no fim das contas, quando ele se mantém nessa imaturidade, ele acaba sendo um orgulhoso? O problema aqui, para mim, o pregador Salomão, ele coloca de uma maneira muito clara aqui, no capítulo 3, versos 5 a 7. Olha a orientação que ele dá a seu filho. Confie no Senhor de todo o seu coração. Certo? Uma ordem positiva. E qual que é a ordem negativa que vem logo em seguida? E não se apoie em seu próprio entendimento. Quando eu lembro da minha adolescência, da minha juventude, eu lembro de alguém que tinha certeza, eu não tinha dúvida nenhuma. Eu confiava plenamente no meu entendimento. Eu tinha certezas e certezas. Meus pais não sabiam nada, ninguém sabia nada, só eu que sabia as coisas. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas, os seus caminhos. Olha o verso 7. Não, olha, o pregador está falando, inspirado pelo Espírito Santo, para o seu filho, no início de Provérbios. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Teme o Senhor e afaste-se do mal. O que o imaturo faz? O imaturo, ele se apoia no seu próprio entendimento. O imaturo é sábio aos próprios olhos. O imaturo, ele não precisa ouvir a ninguém, muito menos o Senhor,
Para que ouvir o Senhor? Eu sei das coisas, eu sinto paz naquilo que eu estou fazendo e eu tenho convicção. Então, ele confia no seu próprio entendimento e não no Senhor, né? Ele é sábio aos seus próprios olhos, ele não teme a Deus. E por esse motivo, ele naturalmente vai pender, de uma maneira muito própria, muito mais forte, ao pecado do orgulho. Então, não que nós aqui, que somos mais velhos, não vamos lutar contra o orgulho. Todo mundo luta contra o orgulho. Homens de Deus, no fim da sua vida, vão lutar contra o orgulho, porque o orgulho é uma luta muito íntima nossa. Mas você entende que quanto mais imatura uma pessoa for, mais ela vai estar exposta a isso, porque ela não vai ter as cicatrizes que a vida dá para falar para ela, olha o tanto que eu já errei, olha o tanto que eu já errei. Não que ele não vai ter lutas no fim da vida, todos nós estaremos sujeitos a isso. Mas o mais jovem, ele não viu, ele não tem essa experiência de falar, talvez eu vou esperar um pouco antes de julgar, talvez eu vou ter um pouco mais de paciência, talvez eu vou ser um pouco mais humilde em relação a isso, talvez eu vou esperar mais um pouquinho antes de tomar a minha decisão. Só que, qual que vai ser a dificuldade do jovem? O orgulho está todo lá, como nós temos, o orgulho está todo lá, só que a experiência não. O orgulho já está lá, o ego desse tamanho, mas a experiência de vida não vai estar ali. Então a tendência dele vai ser sábio aos seus próprios olhos. Eu sei o que eu estou fazendo. E é por isso que a rebeldia é algo tão comum, especialmente nessa época da vida. A juventude é esse confronto, que é muito comum, especialmente na adolescência, desses jovens que têm convicção de tudo, que já sabem o que fazer, sabem aos seus próprios olhos e que não querem ouvir, porque eles sabem o que estão fazendo. Por que Salomão, inspirado pelo Espírito Santo, disse essas palavras aqui? Porque isso era uma realidade há 3.000 anos atrás, e isso é uma realidade nos dias de hoje. É por isso que existem tantos textos bíblicos que exortam os pais a ensinar os seus filhos no caminho do Senhor, para livrar os filhos da estultícia que é própria do coração da criança. O coração da criança, e Provérbios vai falar muito disso, é cheio de tolice, de estultícia. Por quê? Porque são pecadores. E é papel do pai e da mãe mostrar esse caminho e mostrar, filho, isso está errado. Filho, você não pode andar por esse caminho. Filho, a palavra do Senhor nos diz isso. Por que existem tantas ordenanças em relação a isso? Porque se eu deixar o jovem no seu próprio caminho e andar de acordo com a sua mente e com o seu coração e com aquilo que ele quer fazer sozinho, ele vai se perder. O fato é que se você não é mais jovem, não pense que você está isento disso. Porque se você se afastar do Senhor, quiser andar segundo os seus caminhos, segundo a sabedoria da sua própria mente, você também vai se perder em relação a isso. Contudo, o jovem ele vai passar por isso de uma maneira mais clara e mais óbvia até. E por isso que eu vou cobrar muito mais de um pai em relação ao cuidado do seu filho mais jovem do que, se for um adulto aqui da igreja, eu vou cobrar ele diretamente, não o pai. Mesmo que os pais tenham feito coisas erradas lá no passado, eu vou tratar diretamente com a pessoa. Mas quando eu falo com o jovem já tem a sua responsabilidade diante do Senhor, no momento em que ele tem consciência. Mas eu posso tratar também com pais. A gente precisa ter esse cuidado e esse discernimento. E aqui você tem uma ordem muito clara, dada nesse texto, para que os jovens da igreja, todos os jovens da igreja, eles fiquem de ouvidos bem atentos àquilo que os seus, não só os seus pais, mas os seus pais espirituais têm a dizer a eles. Escute, preste atenção, considere. Essas pessoas, se elas estão te procurando para eventualmente te levar uma palavra, para te exortar, para te admoestar, por que você acha que elas estão fazendo isso? Para tentar, de alguma forma, atrapalhar a sua vida, a sua alegria? Todos os pastores, presbíteros ou irmãos mais velhos que eventualmente te procurem para tratar com você, você acha que eles estão fazendo isso por quê? Você consegue compreender que todo mundo tem coisa melhor para fazer? E fazer isso é algo que é dolorido, que machuca, que nos coloca numa situação difícil, que a gente não sabe como vai ser, mas nós fazemos isso porque nós amamos essas pessoas, amamos os mais jovens. E a gente entende o risco que todos nós estamos envolvidos. Então, se você eventualmente for admoestado, exortado ou tratado, escute, preste atenção. Não, aqui eu estou falando presbíteros, sim,
a gente já falou da importância de obedecer aos presbíteros, mas seja a pessoa quem for, se for um crente maduro na fé, que está andando com você, preste atenção, escute. A obediência, a honra e a sujeição são manifestações de humildade. É ou não é? Aí que esse é um grande problema. Nosso coração, ele é, por natureza, orgulhoso. E quando alguém chega e fala assim, olha, talvez você esteja andando por um caminho errado. O que é? Você está dizendo que eu estou errado? Isso é uma afronta ao meu orgulho, ao meu desejo de fazer da minha forma. E humildade, irmãos, é algo que, daquela porta para fora, no mundo, é considerado coisa de gente fraca. Coisa de gente fraca. Coitado, ele é muito humilde, coitado. E ser orgulhoso, e ser forte, e ser poderoso, e ser coach, é isso que eu quero. Eu quero ser uma lenda. Mas quando a gente olha para a palavra de Deus, o padrão é totalmente diferente. Aqui, aquele que mais se humilhou foi quem? O texto que o nosso irmão Augusto leu. Foi o próprio Cristo, o Deus Todo-Poderoso, foi o que mais se humilhou. Então a gente tem que ficar atento a isso. Então, a primeira aplicação que eu quero fazer hoje, então, é para os jovens, para todos os jovens aqui da nossa comunidade, para aqueles que vão ouvir um dia. Então, jovens, todos nós já fomos jovens um dia e todos nós já tivemos muitas certezas. Ser sábio aos nossos próprios olhos é uma característica de todos nós, não é só do jovem, mas é muito mais comum entre aqueles que são mais jovens em razão da falta de maturidade que é própria da idade. E nós que somos mais velhos já temos muitas cicatrizes para lembrar dos erros do passado. Todo mundo aqui carrega muitas delas. Então, busque conselhos, escute, considera aquilo que você ouvir, seja humilde diante do Senhor, diante dos seus irmãos mais velhos. Mesmo que você não goste daquele irmão que te exorta, isso vai acontecer eventualmente. Talvez você nem goste de mim, não goste de Marco, não goste do Flávio, não goste. Mesmo que você não goste, lembre-se de que foi o Deus soberano que um dia quis que você estivesse aqui nesse momento, debaixo desse corpo de presbíteros, convivendo com essa igreja, e que naquele momento estivesse ouvindo aqueles irmãos falando aquele ponto para você considerar. Você poderia estar lá no Japão, na China, na Mongólia, onde fosse, mas o Senhor quis que você estivesse aqui. Será que Ele não tem poder para te colocar em outro lugar? Então, se você de fato for procurado, se você de fato precisar de ajuda e quiser ouvir de alguém, escute, considere aquilo que for dito. Olha Provérbios 12, 15. O caminho do insensato parece reto aos seus olhos, mas o sábio, ele ouve conselhos. Você pode ser um jovem sábio, você pode ser um velho tolo, pode ser um velho sábio, mas você pode ser um jovem sábio. O jovem sábio, ele vai ouvir conselhos. Segundo ponto, a humildade diante do próximo. O verso 5, então, ele prossegue agora se dirigindo não só aos jovens, mas a todas as ovelhas da congregação da igreja. No trato com o meu irmão, qual deve ser a minha atitude como cristão? Então, agora eu não estou falando mais para o jovem. Eu, Danilo, membro da igreja, como que eu devo lidar com os outros membros, com as outras ovelhas que estão debaixo do pastoreio daquela igreja? Outro sim, no trato de uns com os outros, cingivos de todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes concede a sua graça. O que significa a palavra cingir? A palavra cingir significa literalmente vestir-se com algo amarrado à cintura. Por exemplo, falei dos jovens, né? Muitos jovens botam um moletom aqui e dão um nó. Ele está se cingindo com aquilo. Você pode usar isso com uma corda, por exemplo, mas tem um nó envolvido. Na época deles, aqui na época do primeiro século, era muito comum que os homens e mulheres usassem aquelas grandes túnicas longas até os pés, e sempre quando houvesse a necessidade de que eles precisassem estar com mais agilidade para andar mais ou fazer um trabalho, alguma coisa assim, eles se cingiam, ou seja, eles levantavam aquela túnica que ia até os pés e eles amarravam aquela túnica na altura um pouco mais da cintura para que eles tivessem mais mobilidade, para que pudessem fazer aquelas coisas deles de maneira mais ágil, com menos empecilho. Você fica correndo com aquela saia, dá um problema, eles levantavam e se amarravam. Aqui ele está usando uma figura de linguagem. Ele está dizendo assim, eu quero que vocês sejam cingidos todos de humildade. Você não se amarra de humildade. Você se amarra com uma vestimenta.
Mas eu, particularmente, quando eu leio esse texto aqui, leio Pedro, mais especificamente Pedro, falando sobre cingir e falando sobre humildade, eu não consigo deixar de me lembrar de João, capítulo 13. Abra lá João 13. Você já ouviu essa palavra cingir em algum momento na sua vida? João 13, nós vamos ler do verso 1 ao verso 7. E você vai ver quando Pedro foi exposto ao maior, talvez ainda não, naquele momento possivelmente foi a maior experiência de humilhação que ele já tinha visto alguém se colocar. Logo depois, 2 dias depois, ou 1 dia e meio depois, ele ia ver qual de fato seria a maior experiência de humilhação que alguém poderia se colocar. Mas nesse momento, aquilo para Pedro foi algo tão absurdo que ele não entendeu. Ele não conseguiu entender o que estava acontecendo ali. A gente vê pela epístola dele que agora ele entende. Agora ele entendeu, mas aqui ele não entendia ainda. Antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas, filho de Simão Iscariotes, que traísse a Jesus, sabendo este que o Pai tinha confiado tudo às suas mãos e que ele tinha vindo de Deus e voltado para Deus, levantou-se da ceia, a gente está falando do Cristo aqui, o Deus encarnado. Ele levantou-se da ceia que eles estavam comendo, tirou a vestimenta de cima, e pegando uma toalha, cingiu-se com ela. Ele amarra aquela toalha, então, diante de si. Em seguida, Jesus pôs água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha que estava cingido. Quando se aproximou de Simão Pedro, este lhe perguntou: vai lavar os meus pés, Senhor? Aqui não era só uma dúvida. Ele falou assim, isso eu não aceito. Depois vai ver, ele não queria que fosse lavado. Ele não ia aceitar isso. Vai lavar os meus pés, Senhor? E Jesus respondeu: o que eu faço não compreende agora, mas vai entender depois. O que eu faço, você não vai entender agora, mas vai compreender depois. Quando Pedro, possivelmente, ele passa pela experiência de ver Cristo naquela morte de cruz, quando ele nega Cristo antes, ele vê Cristo morrendo, ele vê o Cristo ressurreto, ele consegue entender o quanto que, na organização do mundo, o humilhar-se, o serviço, era algo inaceitável. Pedro, ele olha para Cristo fazendo aquilo e ele não consegue aceitar que o Cristo se coloque naquela posição que nem o escravo fazia. Era o filho do escravo que fazia aquilo. Lavar o pé de alguém era a coisa mais baixa e vil que alguém poderia fazer. Quando ele vê o Cristo fazendo isso, ele não aceita aquilo. E não porque ele era uma pessoa justa, olha como eu entendo. Não, porque ele era orgulhoso. Eu não faria isso, de jeito nenhum. Como é que o senhor vai fazer isso? Mas logo em seguida ele viu que Cristo foi até a cruz por causa deles. Era humilhante você lavar o pé de alguém? Era. E você ir para a cruz? Não existe nada mais humilhante do que isso. Aquilo sim era o exemplo máximo de humilhação. E Pedro pôde enxergar aquilo. Então agora quando Pedro ele chega para mim e para você e exorta a mim e a você, dizendo assim, cingi-vos, todos vós, de humildade, a gente pode perceber que Pedro entendeu. Agora Pedro conseguiu entender aquilo que Cristo estava fazendo, e ainda que ele fizesse isso com falhas, porque ele era um pecador também, mas ele tinha entendido o exemplo do Senhor. Ele viu o próprio Cristo, Deus encarnado, cingido de uma toalha, de joelhos, lavando os pés daqueles apóstolos que, um após um, vieram a negá-lo, todos, logo em seguida. Não foi só Pedro que rejeitou a Cristo, todos fugiram. E ele fez isso sabendo o que ele estava fazendo. Ele sabia que aquelas pessoas iriam abandoná-lo. Então, Jesus Cristo é o exemplo máximo de humildade, e essa humildade não para aqui nesse evento que a gente chama de lava-pés. Ele prossegue até o Gólgota. E vamos lá para Filipenses 2, o irmão Augusto leu, mas eu quero ler de novo com vocês. Filipenses 2, versos 5 a 8. Paulo vai dizer para nós: tenham entre vocês, irmãos, isso é uma palavra dirigida a quem? Aos irmãos da igreja. Todos vocês, a mim, todos.
tenho entre vocês o mesmo modo de pensar de quem? De Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos e reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Esse é o exemplo máximo de humilhação. Esse é o exemplo máximo de alguém se colocar numa posição imerecida. Porque se eu fosse pregado numa cruz, eu teria coisas ali para ser tratadas e pecados meus, mas Cristo não tinha nada. E aqui, irmãos, eu quero fazer essa pergunta para todos vocês aqui. Você crê que quando Jesus Cristo se humilhou de forma definitiva lá no Gólgota, ele depois foi exaltado, ele ressuscitou. Mas naquele momento, Cristo, ele se humilha naquela morte de cruz, no lugar de todos aqueles que creem nele como Senhor e Salvador da sua vida. Por quem? Por aqueles que creem em Jesus Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas. Se você não crê nisso, você vai para o inferno, porque você rejeita a Cristo pregado na cruz. Você rejeita a obra expiatória dele, você rejeita. Ah, mas eu tenho simpatia. Simpatia não é crer. Você crê que Jesus Cristo morreu no seu lugar? Porque se você crê, você pode descansar. Que todas as humilhações pelas quais nós passamos, as lutas, as dores, os sofrimentos, as dificuldades, tudo isso já foi morto e já foi destruído naquela cruz, já foi pregado naquela cruz. Os nossos pecados foram perdoados. E você sabe que ainda que a pior coisa que pode acontecer nessa terra aconteça, que é você morrer, você vai descansar por estar nele. Porque você foi pregado com ele, você ressuscitou com ele. Mas se você rejeita ele, ou se você só vê aquilo como algo muito legal, muito interessante, muito bonito, que a gente tem alguma coisa talvez a aprender, você não está nele. E quando o Senhor voltar, você vai estar sozinho diante de Deus com seus pecados. Você crê que Jesus Cristo é o seu Senhor e Salvador ou não? Porque se você crê, glória a Deus, mas se você não crê, se coloque diante dele e clame a ele. Senhor, sê comigo. Senhor, revele-se a mim. Senhor, eu me arrependo dos meus pecados porque eu sou um pecador. Creia nisso. Só o Senhor pode fazer isso. O Senhor colocou isso no seu coração. Agora, não demore para fazer isso, faça já. Porque é Ele mesmo que coloca esse desejo no seu coração. Então, como a gente acabou de ler, lá no Pedro 5, no trato de uns com os outros, cingivos de humildade. Agora ficou claro. E como que a gente pode vivenciar essa humildade diante dos nossos irmãos em termos práticos? Tá bom, Danilo, eu quero ser como Jesus, eu quero me cingir de humildade e eu quero ser humilde diante dos meus irmãos. Como que eu posso fazer isso em termos práticos? Não é ficar falando que você é humilde, eu sou tão humilde. Não, não é isso. A gente vive de forma a demonstrar isso. O primeiro ponto que você precisa considerar, e aqui eu estou falando para crentes, para irmãos que já estão caminhando e já creem no Senhor Jesus. Você jamais vai conseguir se humilhar diante de ninguém se você não estiver muito claro na sua mente de que você faz isso na força do Senhor Jesus Cristo. É impossível. O nosso desejo natural é de estar nos primeiros lugares. Lembra? Tiago e João? Ah, Senhor, arruma um lugar aí mais alto. Eram os apóstolos, eles estavam ali. O nosso padrão é esse. Então, o primeiro ponto, você precisa estar em comunhão com o Senhor para que você possa fazer isso. Isso tem que estar claro. A sua realidade de estar em Cristo tem que estar tão claro. Porque se não tiver, você não vai conseguir. Porque não existe talvez algo mais antinatural a nós do que sermos humildes. Não existe. O padrão nosso é querer nos sobressair. É estarmos à frente. Então, o primeiro ponto é esse. Você precisa estar em Cristo e você precisa estar em comunhão com o Senhor, senão você não vai conseguir. Segundo lugar, o segundo ponto que você precisa considerar para que você consiga se humilhar ou ser humilde diante do seu irmão é: você precisa amar o seu irmão. Sem amor, você não vai conseguir efetivamente viver uma vida de humildade diante do seu irmão. Você não consegue. Sem amor, não. Sem amor, você pode trabalhar. Você trabalha, você faz coisas, mas ali você não está fazendo por ser humilde diante de Deus e diante daquele próximo. Você está fazendo para mostrar algo para alguém, talvez até para você mesmo. Não tem como você pegar um atalho aqui. Não, Senhor, eu faço,
Mas, por favor, eu não quero nem saber quem é, eu não quero amar, eu não quero me envolver. Lá fora isso funciona. Lá fora você pode colocar no seu currículo, trabalho na ONG, quantas cestas básicas, quantas marmitas que você distribui. Você pode pôr tudo isso e tudo isso vai valer. Mas diante de Deus, o serviço e a humildade que Ele espera de nós é um serviço e humildade daquele que ama aquele que está sendo servido. Não existe um atalho aqui. Você precisa, mas eu não amo. Então você vai clamar ao Senhor para que Ele coloque amor no seu coração. Porque quando a gente não ama, a gente está se colocando fora do Senhor. Lembra que eu falei, primeiro eu preciso estar em Cristo. Eu estou em Cristo, mas eu odeio todo mundo. Então você não está. Não existe, não tem como você fazer isso. Primeiro ponto, estar no Senhor. Segundo ponto, eu preciso amar. E o terceiro, por fim, essa atitude humilde diante do próximo vai revelar um desejo sincero no quê? Serviço. Como que isso se mostra na minha vida, no meu dia a dia, no meu trabalho, aqui na igreja, com os meus irmãos, até fora? Por meio de um desejo real e sincero de servir. Aqui dentro, servindo, fazendo aquilo que for necessário para fazer com que a vida do meu irmão seja mais edificada e que ele esteja sendo feito cada vez mais à imagem de Jesus Cristo dia após dia. O que eu posso fazer para isso? Talvez vai ser ajudando de forma braçal mesmo, ajudando a organizar alguma coisa, ajudando a organizar algum evento, abrindo a minha casa para um grupo, visitando, ligando para saber o que aconteceu. Ah, mas tem presbítero aí que tem que fazer isso. Isso é um chamado para toda a igreja. Não existe como você ser um crente em Cristo Jesus e achar que de alguma forma você está isento de viver essa vida prática de amor com o próximo, se humilhando e servindo por amor ao irmão e ao Senhor em primeiro lugar. E esse é o chamado do Senhor para nós. Esse serviço, por que ele tem que ser feito por amor? Porque o serviço feito por amor ao Senhor e ao próximo, de forma humilde, ele não visa retribuição. Ele não espera nada em troca. O que você ofereceu para Cristo quando Cristo estava pendurado naquela cruz? Nada. Tende em vós o mesmo exemplo de Jesus Cristo. Mas o que ele recebeu de volta? Nada. E quando você for servir, o que você espera em troca? Nada. Se você tiver alguma coisa, glória a Deus, mas não é por isso que você serve. E isso tem que ficar bem claro. Filipenses 2 agora, versos 3 e 4. Não façam nada por interesse pessoal ou vaidade. Lembra? Quem faz sem amor, faz para alguém ver. Vaidade. Para alguém olhar e falar, nossa, olha como, que homem que serve, olha que coração, que exemplo. Todo dia eu estou vendo o Instagram dele para ver o tanto que ele serve as pessoas. Então, a gente vê aí um problema bem sério, de serviço. Não por interesse pessoal. O que é o interesse? A vaidade é isso, eu quero me mostrar. O interesse pessoal, o que é? Interesse pessoal é eu querer algo em troca. Eu vou começar a servir aqui porque eu estou visando aí ser diácono na próxima gestão. Quem faz isso já está recebendo a retribuição dele, o galardão dele aqui na terra. E o Senhor conhece motivações de coração. Não façam nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade. Cada um considerando, veja se é possível fazer isso sem estar em Cristo. Cada um considerando os outros superiores a si mesmo, não tendo em vista somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. O mundo ele vai perguntar assim para você, eu vou lá visitar aquele irmão porque ele está com problema, eu vou lá visitar aquela pessoa. Tá, mas o que você vai ganhar com isso? O que você ganha com isso? O mundo pergunta. E se você responder nada, o que ele vai dizer? Você é louco, sem problema. Mas aqui a gente tem uma ordem muito clara e muito direta, numa carta muito pastoral, que é a carta de Filipenses. Não tendo em vista os seus próprios interesses, mas os dos outros, vendo o outro como superior a mim mesmo. E esse é o chamado do Senhor para nós. Irmãos, eu não estou de forma nenhuma colocando aqui isso como sendo algo simples ou fácil. Pelo contrário, eu acho isso impossível para um crente que não esteja claro na sua mente que é por Cristo Jesus e na força de Cristo, senão você não consegue fazer isso. Isso aqui é totalmente irreal para a nossa realidade. E aqui eu faço mais uma aplicação. Demonstre a sua humildade de forma prática por meio do amor que se revela ao servirmos nosso próximo sem esperar nada em troca. Você vai se decepcionar muitas vezes, pessoas vão ser ingratas,
Algumas pessoas, inclusive, vão rir de você pelas costas ou não. Algumas vão rir na tua cara, outras vão rir pelas costas, vão tirar sarro de você muito. Amigos, parentes, e vai ter tudo quanto é jeito aqui. Você vai ser tido por louco em muitos meios, mas você precisa se lembrar. Quem que é seu modelo? Quem é o seu modelo? Se o seu modelo for o Jeff Bezos ou qualquer um desses caras ricos e poderosos do mundo, de fato, você precisa mudar. Mas se o seu modelo for Jesus Cristo e o Cristo crucificado, então você tem que ficar muito claro para você. Ele passou por tudo isso. Ele foi chamado de louco, riram dele, humilharam ele, tiraram o sarro dele, a família dele rejeitou ele, os amigos dele rejeitaram ele, os apóstolos dele rejeitaram ele na hora que ele mais precisou, todos o abandonaram. Agora, esse chamado é para você. E se você fizer isso, você vai experimentar também essa questão. E você vai talvez passar por tudo isso. E nele você pode experimentar e descansar essa verdade. E por fim, a nossa humildade diante do Senhor. Pedro então vai explicar o porquê que a gente deve agir assim. Aqui tem um porquê, inclusive. Por que que eu devo, se eu sou um jovem, me humilhar diante dos mais velhos ou dos presbíteros? Se eu sou um irmão da igreja diante dos meus outros irmãos? Mas por que, Senhor, que eu tenho que fazer isso? E o texto continua, lá no verso 5, dizendo: porque Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes concede a sua graça. A gente deve ser humilde porque Deus resiste ao soberbo, mas aos humildes concede a sua graça. E, caso você se lembre, essa é uma citação de Provérbios, capítulo 3, verso 34. E essa é uma citação tão forte, mas tão poderosa e tão séria, que, além de estar lá em Provérbios no Antigo Testamento, Pedro faz uso dela aqui, e Tiago vai fazer uso dela também. Tiago vai fazer a citação dele também lá em capítulo 4, verso 6, na carta de Tiago. E é só mais um dos textos da Bíblia que mostra o quanto Deus detesta o orgulho e detesta a arrogância. Deus, a ira santa de Deus, ela não é errada, ela é boa e perfeita. Tá? E Deus, ele se ira, ele detesta um espírito arrogante, o espírito orgulhoso. Vamos ler alguns textos aqui que mostram isso para nós. Provérbios 16, 5. O Senhor detesta todo aquele que é orgulhoso. É evidente que este não ficará impune. O Senhor detesta. 18. Antes da ruína vem a soberba, e o espírito orgulhoso ele precede a queda. Então aqui são alguns dos textos. Tá? Você pega Provérbios, você vai achar muitos disso e vai ver em toda a palavra de Deus mostrando como que Deus detesta o orgulho e a arrogância. Irmãos, eu posso falar com muita tranquilidade, porque a palavra fala isso para nós, e deixa isso claro. Não existe nada mais perigoso para o ser humano do que ter um coração orgulhoso. Nada. O orgulho é a porta de entrada para todo e qualquer pecado que existe na face da terra. Ele passa, de alguma forma, em alguma medida, pelo orgulho. Não existe. Os pais do passado sempre escreveram isso, sempre deixaram claro isso, e isso hoje a gente mostra, a gente consegue enxergar de maneira muito clara. Porque o orgulhoso, ele se basta a si mesmo. Ele rejeita Deus. O orgulhoso, ele consegue fazer, ele é sábio aos próprios olhos. Então, quando o orgulhoso faz, por que ele faz? Porque ele consegue, ele é forte. Quando ele pensa alguma coisa, ele chega a alguma conclusão, por que ele chegou? Porque eu sou inteligente, olha como eu sou capaz. Se ele crê, eu creio no Evangelho, finalmente eu entendi. Agora fez sentido para mim. Ele é a medida de todas as coisas. O orgulhoso, ele acha que ele não precisa de Deus. E é por isso que para o cristão, o orgulho sempre é o prenúncio da queda. Porque é uma manifestação de alguém que se desvia do Senhor para andar nos seus próprios caminhos. E é lógico que esse caminho, a gente sabe para onde vai levar para destruição. O caminho do Senhor é seguro. O caminho do Senhor é revelado na palavra, ele é seguro. Mas o meu caminho, eu nos meus próprios caminhos, não tenha dúvida, eu estou saindo do caminho e andando rumo à destruição. Quem já leu o Peregrino aqui vai lembrar o quanto que isso era comum lá. Muitas vezes o peregrino ele era, olha, eu acho que aquele caminho é melhor. O Senhor trazia de volta, mas ele sempre vinha de volta machucado. Então, na humildade diante de Deus está o nosso único e verdadeiro caminho seguro. Isso não é porque Deus ele exige toda a glória para ele porque ele é um ser vaidoso.
Isso é proteção de Deus, porque Ele sabe que o único lugar seguro para nós é do lado dEle, é nele. Isso é a realidade. Nele nós estamos seguros. No meu próprio entendimento, eu corro risco, estou correndo risco. O verso 6 vai dizer: humilhai-vos, portanto, olha a ordem, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte. Esse é o chamado dele. Aqui é um imperativo, é uma ordem. Aqui não é um pedido. O texto, ele traz uma ordem, um imperativo. Humilhai-vos. E como que eu me humilho debaixo da poderosa mão de Deus? Quando a gente se entrega a Ele, quando a gente confia no Senhor e não no nosso próprio entendimento. Quando eu faço isso, eu estou me humilhando debaixo da poderosa mão de Deus. Isso acontece, por exemplo, quando eu sou tentado a me desviar da lei de Deus para andar em caminhos que parecem ser melhores para mim. Eu acho que fazer isso não vai ser tão ruim assim. Eu acho que fazer isso, olha, faz sentido eu seguir por esse caminho. Mas a palavra de Deus não diz isso. A palavra de Deus é contrária a essa minha decisão. A palavra de Deus é contrária àquilo que a minha razão tem me levado a tomar uma decisão. E aí eu pego e digo, não, ainda que a minha vontade seja essa, eu me submeto à palavra de Deus e àquilo que a Bíblia me ensina. Quando eu faço isso, eu estou me submetendo à poderosa mão de Deus, de uma maneira muito clara no meu dia a dia. Então eu sou tentado e eu abro mão e falo não. Ainda que com dano eu vou me submeter ao Senhor. E veja, sempre quando você se vê justificando algo para você mesmo, assim, ó, vê se você já fez isso. Eu sei que a Bíblia diz isso, mas é que no meu caso é diferente. Eu sei que a Bíblia fala para eu educar filho assim, mas é que, veja, é que na minha situação é um pouco diferente. Eu sei que a Bíblia fala que eu, como marido, deveria cuidar da minha esposa dessa forma, mas assim, a minha esposa, mas eu sei que como esposa, eu sei que eu deveria me submeter ao meu marido, mas é que no meu caso, mas é que eu sei que eu não posso adulterar, mas no meu caso, veja bem, sempre quando você estiver diante dessa estrutura de pensamento, eu sei que a Bíblia fala que não, mas a ruína, a soberba, melhor dizendo, ela precede a... Você está diante da queda. Você está diante do penhasco. E se você for um crente em Cristo Jesus, para a honra e glória de Deus e por amor a você, você vai cair e vai se destruir lá embaixo. E você vai ficar em cacos. E aí depois vai ter que alguém lá te buscar. E você vai ficar anos talvez se recuperando desse machucado. Anos. Mas ainda assim isso foi para te libertar de algo muito pior. Então, o Senhor é longânimo. Se você estiver nessa situação, passando por isso, sendo tentado a isso, entenda, o Senhor é longânimo, Ele é paciente. Ele está esperando você se arrepender e você abandonar esse mau caminho antes que você vá por Ele e Ele, por amor a você, caso você seja um filho, Ele te quebre para que você possa parar. Preste atenção nisso. Ele está tendo paciência ainda. Você está na iminência de confiar mais em si mesmo do que no Senhor. O orgulho está te conduzindo, a ruína está próxima. Você se humilha debaixo da poderosa mão de Deus quando você se submete. Não só quando você se submete a Deus, mas quando você se submete às autoridades que Ele coloca na sua vida. Já o orgulhoso, ele é rebelde por natureza. Ele não escuta pai, ele não escuta professor, ele não escuta pastor, ele não escuta o Estado, a lei, ele faz tudo do jeito dele, como o diabo fez. Como o diabo ensinou Adão e Eva a fazer, a gente sabe o que aconteceu. Você se humilha quando descansa no Senhor. Você sabia que quando você está descansando no Senhor, você está se humilhando? Quando você entrega a Ele os seus caminhos, quando você não sabe o que fazer. É no seu trabalho, é na igreja, seja lá o que for, você não sabe o que fazer. E aí você vai lá e lê, por exemplo, o Salmo 37:5, que diz: entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele, e o mais Ele fará. Isso é uma forma de humilhação. Senhor, eu não consigo. Isso é uma forma de humilhação. Você se humilha quando você é grato a Deus por aquilo que você tem hoje. Mesmo que você ache que você precise de mais, que você poderia ter mais, ou que você merece mais, ou que não está bom. Mas quando você aprende a ser grato, você está se humilhando diante de Deus. Senhor, muito obrigado por aquilo que você me deu. O Senhor me deu hoje. Se Ele der mais, bem. Se Ele não der também, bem também. Ele sabe de todas as coisas. E aqui eu quero fazer duas aplicações, ou mais uma aplicação aqui para você. A gente viu aqui várias formas que a gente pode se submeter e se humilhar debaixo da poderosa mão de Deus. Vou fazer uma pergunta bem simples. Você é orgulhoso?
Eu sei a resposta para mim, né? Mas você é orgulhoso? Então eu quero que você se lembre de meditar nessas perguntas antes de responder. A gente acabou de ver. Você já é grato a Deus ou você vai ser só grato a Deus quando Ele te der aquilo que você acha que você merece? Você se submete às autoridades, especialmente à Bíblia, ou só quando ela te convém, ou só quando está de acordo com a tua vontade? Você só obedece naquilo que você concorda? Você descansa no Senhor ou crê que a sua esperança está na sua força? Se você é orgulhoso, imagino que, se você for sincero, você sabe que você é uma pessoa orgulhosa, como eu sei que eu sou, confesse a Deus o seu pecado e clame a Ele para que Ele te dê um coração humilde que descansa nele. Isso é algo que a gente tem que fazer. E por fim, agora a gente encerra, vai seguir para o último versículo, né? É muito interessante que essa construção dos versos 6 e 7, uma está totalmente ligada à outra. O texto tem um imperativo, que é o humilhai-vos, e ele vai trazer para nós o como fazer isso. Sabe como que você se humilha? Eu já dei alguns exemplos aqui, mas o texto traz o exemplo. E talvez, possivelmente, seja o mais difícil de todas as coisas para um orgulhoso fazer, está ali no verso 7. Você se humilha quando você faz isso. Você se humilha diante da poderosa mão de Deus, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade. E ele até explica, porque Ele tem cuidado de vós. Nem precisava explicar, já tem uma ordem aqui, só obedeça. Mas ele ainda explica, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Eu não sei se você já fez essa ligação, mas aqui o texto vai deixar isso claro para nós. A ansiedade, a preocupação, vou usar ansiedade e preocupação, os dois termos aqui, é um tipo de orgulho. Se você é ansioso, você é orgulhoso. Se você é alguém que se preocupa demais com as coisas, você é um orgulhoso. E antes de você achar que eu estou apontando o dedo, eu sou o primeiro a apontar o dedo para mim mesmo. O ansioso é um orgulhoso. Sabe por quê? Eu vou pôr aqui um texto de um irmão que escreveu melhor do que eu poderia escrever. A preocupação é uma forma de orgulho porque, quando os crentes estão cheios de ansiedade, eles estão convencidos de que devem resolver todos os problemas de suas vidas com as suas próprias forças. O único Deus em que eles confiam é eles mesmos. Queridos, não existe ídolo pior do que você mesmo. Ídolos de madeira, ídolos de cimento, de barro, tudo isso se resolve muito fácil. Você joga fora, queima, como a gente viu lá os irmãos do Camboja. Mas quando você idolatra o seu ego, a você mesmo, aí é difícil de tratar. Você vai ter que lidar com você mesmo sua vida inteira. E isso é muito difícil. Você vai ser tentado a viver essa vida ansiosa e preocupada diante das dificuldades da vida o tempo todo. E quando você for tentado, você vai ter duas escolhas. Você pode olhar para as circunstâncias, olhar para você mesmo, e você não encontrar uma resposta, porque você está olhando para as circunstâncias, olha para você, de fato, eu não consigo resolver isso. Então, não tenho o que fazer. Se eu não consigo, ninguém consegue, vou ficar ansioso mesmo, vou ficar preocupado e minha vida é isso aí. Se eu não consigo, ninguém consegue, pronto, eu estou nervoso, vou ficar ansioso, vou ficar revoltado, vou ficar aqui triste, vou ficar nervoso, e vai naquele ciclo vicioso terrível. Ou você pode obedecer o que o verso 7 diz. Ao invés de olharmos para nós mesmos, ou para as circunstâncias que nos cercam, nós olhamos para Deus e lançamos sobre Ele as nossas ansiedades, as nossas preocupações. E você consegue entender agora que isso é um ato de fé? O lançar sobre Ele é um ato de fé? Eu não sei o que Ele vai fazer. Eu não sei nem se Ele vai fazer. Eu não sei quando Ele vai fazer. Mas faz o que o Senhor quiser, o Senhor sabe. Eu não sei. Por isso que é um ato de fé. Eu entrego a Ele a resposta. Queridos, isso é muito difícil de fazer quando a gente está aqui focando em nós. Mas quando a gente conhece a Deus e conhece a Ele verdadeiramente, quanto mais a gente conhece Ele, mais fácil vai fazer isso. Porque a gente confia, a gente vai aprender a descansar nele. Ele faz o que Ele quiser. E aqui olha o que o nosso irmão continua falando. Quando os crentes lançam suas preocupações sobre Deus, eles expressam a sua confiança em sua poderosa mão, reconhecendo que Ele é o Senhor e o soberano sobre toda a vida. Você tem que lembrar, a tentação por si só não é pecaminosa, você vai ser tentado. Mas você pode vencer a tentação em Cristo Jesus. Como que eu lanço a Ele as minhas ansiedades, as minhas preocupações? Tem um jeito muito claro e simples que Ele nos ensinou e está lá em Filipenses capítulo 4. E esse vai ser o último texto que a gente vai ler hoje.
versos 6 e 7. Não fiquem preocupados, ou, dependendo da versão, não andeis ansiosos em coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês pela oração e pela súplica com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Graças a Deus por isso. É muito interessante que essa palavra, o lançando, não é simplesmente você soltar, sabe? Larga isso. Quando você está lá, um bandido, larga isso, você só solta. O lançando, ele tem um significado aqui de você pegar algo e você jogar. Existe aí uma ordem para que você faça algo e que é contrário à sua vontade, que é contrário ao seu natural e você joga aquilo longe. Não é só largar, é lançar, é arremessar para longe de você. É isso que o texto diz. E como que eu vou fazer isso? Quando eu vou diante do Senhor com fé e falo, Senhor, eu quero resolver sozinho, mas eu estou errado e eu quero entregar ao Senhor tudo. Em tudo sejam conhecidos diante de Deus as suas orações. Tudo, tudo. Abra para o Senhor tudo aquilo que tira a tua paz. E minha última aplicação é, você é ansioso? Tem alguém que é ansioso? Tem, né? Caso você seja, é porque você não confia que Deus possa cuidar de você. Eu, Danilo, eu sou ansioso porque eu não confio que Deus pode cuidar de mim. Quando eu tenho medo de faltar dinheiro na minha aposentadoria quando eu tiver 70 anos, é porque eu não confio que Deus vai me dar o que comer quando eu tiver 70 anos. Vamos pôr os nomes mesmo nisso. Falta de fé, falta de confiança. Não que eu não deva trabalhar, não que eu deva fazer aquilo que eu devo fazer, mas é falta de fé. E quando eu não confio que Deus pode confiar de mim, o nome disso é orgulho. Só eu posso confiar em mim mesmo. Peça a Deus para que aumente a sua fé. E primeira coisa, ore especificamente por isso, fazendo conhecidas diante de Deus todos os seus anseios, como a gente leu em Filipenses. E pratique isso diariamente. Sabe como que a gente pratica isso diariamente? Sempre que você for tentado a andar ansioso, imediatamente clame ao Senhor, entregando a Ele o seu temor e sua vida, e lançando a Ele a sua preocupação, uma vez que Ele já venceu a própria morte e o inferno. Seja humilde. Diariamente. Exercício constante. Você vai ser tentado. Daqui a pouco você vai lembrar de alguma coisa amanhã no trabalho e falar, Senhor, eu entrego em tuas mãos. Eu vou fazer o que for possível. Senhor, eu entrego em suas mãos. Talvez você vai ficar um dia inteiro fazendo isso. Mas esse é um exercício que a gente vai treinando a nossa mente e colocando diante do Senhor. Isso é um exercício de fé e de humildade.